Bem-vindos a mais um episódio, de novo no cenário aqui da casa da minha família. Nós adaptamos um cenário aqui, a gente vai tirar foto para mostrar para vocês. Nós estamos muito felizes de estar em Portugal, eu estou muito feliz de estar aqui. Infelizmente, o Thiago não pôde vir comigo, mas eu estou tendo a oportunidade de fazer algumas entrevistas aqui. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos dois patrocinadores antes de começarmos a fazer o podcast em si. A Russian Torque, que é a empresa, é a oficina mecânica que atende brasileiros, hispânicos, americanos, atende todo mundo em Utah e falam português. E também a Nossa Insurance, que é uma empresa de carro, casa, saúde, vida, uma empresa de seguro. Então, se você está indo para os Estados Unidos, indo especialmente para Utah, você pode contatá-los. E hoje eu gostaria de apresentar o meu convidado de honra, meu sobrinho Gabriel Marques. Bem-vindo. Obrigado, Alexandresa. Obrigado, pessoal. Eu me chamo Gabriel, eu tenho 26 anos, sou casado e tenho uma filha. Acho que hoje eu vim partilhar um pouquinho de uma história, algo bem pessoal, que muita gente viu, mas acho que hoje eu vou abrir um pouco mais sobre algumas questões assim que eu passei nesse meu curto momento de vida, que eu bem novinho. É um menino, é um menino. Deixa eu ajeitar seu microfone, Gabriel, porque eu vou deixar aqui porque a gente quer muito te ouvir perfeitamente. Pronto, aqui a gente dá uns improvisos também, né? Aí é sobrinho, a gente faz o que quer. Gabi, o nosso assunto hoje é muito sério do que aconteceu na sua vida. Pois é. E eu acredito que muitos de vocês em casa vão se identificar porque ou tá passando por isso, ou sabe de alguém que tá passando também. Mas para contextualizar, vamos contar um pouquinho antes do seu câncer. O que Ok. aconteceu antes do seu câncer? Ok, então eu fui missionário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu servi por 2 anos na Bahia. Então, basicamente, o trabalho missionário, ele é um trabalho onde nós nos voluntariamos e vamos para um local determinado para poder falar de Jesus Cristo, ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo. E eu fiz isso por 2 anos, entre 2018 e 2020. Então, logo depois que eu terminei esses 2 anos, foi em junho de 2020, eu voltei para minha casa, só que era uma pandemia, então eu não pude vir para Portugal. A sua família já estava morando aqui. No meio da sua missão, Exatamente. sua família mudou. No início da minha missão, eu comecei a missão em junho de 2018 e quando foi em janeiro de 2019, minha família migrou para Portugal. E eu nem passaporte tinha até na época, eu tive que tirar durante a missão. Então, só que com a pandemia, não estava mais dando para tirar vistos para vir para aqui, não tinha como vir. E eu tive até algumas reuniões com meus pais e o presidente da missão até para decidir o que ia fazer comigo. E se decidiu que eu iria ficar no Brasil e iria para casa da minha tia. Porque estava fechado. Isso, as fronteiras estavam todas fechadas. E eu, quando acabei a missão, fui para casa da minha tia Tânia, que pronto, morava mesmo onde eu vivia, em Irajá, no Rio de Janeiro. Então eu voltei mesmo para minha ala antiga e tudo mais, e fiquei lá com minha tia até conseguir vir para cá, que demorou um bocado mais. E pronto, nesse processo de voltar para casa e vir para Portugal, aconteceram muitas coisas. Logo que eu cheguei de missão, né, acho que cerca de um mês depois, os meus pais começaram um processo de divórcio muito complicado, por motivos muito ruins, e eu fiquei muito abalado. Na época, eu fiquei me questionando como é que pode eu ter servido 2 anos de missão. Na altura, os meus irmãos mais novos, os dois, estavam entrando no campo missionário, indo para a missão, e eles serviram missão aqui em Portugal também. E eu pensei, como é que pode? 2 irmãos na missão, eu acabei de voltar da missão, e nós temos essa promessa do Senhor, de que Ele vai estar cuidando da nossa família enquanto nós estamos a serviço dele. E naquele momento eu não conseguia enxergar essa promessa sendo cumprida na minha família. Porque logo ao chegar,
me deparar com toda essa situação. Então foi mesmo muito difícil naquela época para mim. Você chegou a questionar Deus? Eu questionei nesse ponto. Então, dei o meu melhor por 2 anos e quando eu volto, eu vejo minha família sendo destruída. Então, esse foi meu questionamento a Deus. Tipo, por quê? O que eu fiz? Será que eu fui tão ruim assim como missionário? E pronto. Eu levei muito tempo para poder entender realmente que todo esse processo, de fato, era a forma que o Senhor estava me fazendo, ajudando a minha família a ser melhor. Eu não, na época, nós não tínhamos noção de que, de fato, o melhor que acontecia para minha família era ver esse divórcio dos meus pais. Por mais louco que pareça ser, mas de fato foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E só que as coisas do Senhor a gente não consegue enxergar às vezes no momento. Mas com o tempo eu pude enxergar isso. Então, foram alguns meses bem complicados. Os meus pais estavam aqui em Portugal durante esse divórcio e eu estava longe, estava no Brasil. E quando foi lá pro final de novembro, início de dezembro, a minha mãe com as minhas irmãs foi pro Brasil e elas ficaram 7 meses no Brasil conosco. E quando minha mãe chegou lá, ela estava bem debilitada, bem ruim, e eu tive que cuidar dela. Tive que cuidar dela e ela. Só que você também debilitado emocionalmente, né? Sim, eu tive que, eu tive que aprender a cuidar da minha dor para cuidar das dos outros. Porque a partir do momento que houve esse divórcio, de certa maneira eu acabei me virando a figura paterna da família. Por ser o mais velho, por estar ali. Eu não sei, acho que por Seus ser. irmãos na missão Sim, os também, irmãos na né? missão, então eu acabei tendo que virar essa figura, essa o homem que da responsabilidade, assim, tive que eu já havia crescido muito na missão espiritualmente e amadurecido muito, mas eu tive que ter uma maturidade para lidar com coisas que eu ainda não tinha e tive que ir eh, buscar ali naquele momento e foi bem difícil para mim. Eu estava emocionalmente esgotado porque eu não sabia às vezes como lidar com as coisas. Eu tive muitos surtos de ansiedade por não saber lidar com a situação que eu estava vivendo. Quando você tinha esses surtos, quando você fala desses surtos de ansiedade, como eram eles? Eu ficava desesperado. Eu começava a ficar com muita falta de ar, desesperado, às vezes chorava e eu achava que tudo era culpa minha, que achava que eu tinha feito alguma coisa errada na missão e que eu tava, eh, sei lá, errado, pecando, que eu tava fazendo alguma e eu não e era isso, era basicamente eu me culpando o tempo inteiro e por tudo que estava acontecendo com a minha família, como se eu fosse exclusivamente o culpado, sendo que eu não era. Eu nem fazia parte do processo da culpa, na verdade. Eu só fui uma vítima de toda a situação. Então, foi mesmo muito complicado. Na altura, eu era noivo, como eu falei, eu sou casado e eu já era noivo. Então, Ela estava na e missão. a minha esposa, na altura, ela estava na missão, porque ela começou o período missionário dela em fevereiro de 2020. Então, ela teve todo o momento da pandemia na missão. E durante esses meus surtos, eu cheguei a um ponto de que eu queria largar tudo, inclusive ela. Eu queria desfazer noivado, desfazer tudo, porque eu falei que eu não queria mais nada na minha vida. Eu cheguei ao ponto de querer me matar, na verdade. Eu cheguei no fundo do poço, eu acho. E não sei, é bem complicado, porque foi difícil. Como você, hoje, mais maduro, casado, com filha, uma filhinha linda, maravilhosa, quando você olha para aquela situação, o que faltou para você ali? Uma terapia? Terapia não, até porque eu cheguei a fazer depois um acompanhamento com psicólogo,
para lidar com todas essas questões e foi algo que me ajudou muito naquele momento. Poder ter alguém ali para que eu falasse, sem ser julgado, sem ser apontado o dedo, e sim uma profissional que tá ali para te orientar, para botar a minha cabeça no lugar, para botar ali eu na direção correta ali, olha, calma, não vai ser, não é assim. E me ajudou muito. Durante um tempo eu precisei de medicação, eu passei por um psiquiatra que me receitou a medicação pelos surtos de ansiedade e pronto, e isso foram longos meses, assim, até eu ser o psiquiatra ver que eu já estava melhor, que eu já não precisava de medicação, que eu já poderia tranquilo. E a psicóloga também já falou, olha, você já está bem melhor e tudo mais. Mas foram longos meses. Você falava com seu pai nessa época? Não. Porque sua mãe foi para o Brasil e ficou com você e com as suas irmãs. Os dois Sim. irmãos, os outros irmãos estavam na missão aqui em Portugal e você não falava com seu pai. Não. Ele te procurava? Também não. Você acha que isso fazia doer mais? Eu, na verdade, eu ainda eu não conseguia na época falar com ele. Eu não conseguia, tipo assim, pensar nele, sabe? Perdoá-lo? Perdoar, nada. Foi o meu tratamento com a psicóloga que me ajudou quanto a isso, porque eu abri com ela exatamente tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe, daquilo que eu sabia. E ela foi me orientando, e ela falou, olha, uma das orientações dela foi, você tem que aprender a perdoar. E isso não significa que você vai voltar a ser próximo dele, que vai ter que estar lá, frequentar a casa dele, mas que você tem que ter o seu coração perdoado. Perdoar ele, isso vai te ajudar a se levantar, a melhorar e até se perdoar. Se você acha que está precisando se perdoar de alguma coisa. Na época eu não precisava, mas pronto. Basicamente foi complicado. Sim, e nesse tempo apareceu um caroço no seu pescoço. Exatamente. Pronto, isso em meados de 2021, eu tava. A minha mãe já tava no Brasil, eu tava na casa do meu primo e nós tínhamos saído para comer um salgado. Olha que coisa louca. Saímos para comer um salgado e quando a gente até lá tava tudo normal. E quando nós voltamos para casa dele, fui passar o fim de semana na casa dele e quando voltamos para casa, eu fui usar o banheiro, olhei no espelho e vi um caroço, mesmo assim aqui na altura do pescoço. E eu achei estranho, eu falei, caramba, que caroço é esse? E falei com minha tia, falei, tia Mal, olha esse caroço aqui. E aí ela achou estranho também, mas achou que tinha sido a picada do mosquito, que me deu alergia. Só que isso nunca tinha acontecido. E aí falaram com minha mãe falou, olha, deve ser alguma alergia, alguma coisa que te picou, alguma coisa. E tudo bem. Aí seguiu. Só que foi passada a semana e aquele caroço não sumia. Não tinha remédio que fazia aquilo sumir, porque não era alergia, não era nada. Mas na altura a gente não sabia. E aí, o caroço foi aumentando. E logo depois apareceu do outro lado do pescoço. E isso começou a preocupar mais, porque olha, isso não é normal. Então, enquanto eu estava no Brasil, eu procurei a ajuda no hospital particular e fiz uma punção que eles basicamente tiraram o líquido desse caroço para poder fazer o estudo e ver o que poderia ser. E eles não chegaram a conclusão nenhuma e o dinheiro foi gasto todo, porque depois eles falaram que para eu refazer o exame teria que pagar de novo e aquele exame custou R$ 2.000. Então ter que refazer de novo porque por erro deles era algo muito caro e inviável para minha família. E o hospital público, fui colocado numa fila de espera para poder fazer também esse procedimento e para poder descobrir o que era, porque a verdade, pelo hospital público, o procedimento ia ser diferente, ia ser uma cirurgia. Só que nesse período que eu tava lá, nunca fui chamado,
o caroço só foi aumentando Dos dois lados. dos dois lados e a coisa não andou. Então, pronto, eu, eu continuei. Eu fui seguir a vida, a gente vai seguindo. Eu não sentia dor, eu não sentia nada de diferente, era só estética. Ali pra mim, E aí sua mãe voltou pra cá. exatamente. Minha mãe voltou e, se não me falha a memória, foi em julho, ela voltou. E eu fiquei lá. Eu fiquei lá porque já em setembro a minha esposa estava chegando de A missão. noiva, né? Na época ela era noiva. Então ela estava chegando de missão. E nós já tínhamos um plano de chegar de missão e casar e vir para Portugal. Agora, e basicamente foi o que a gente fez esses meses. Eu não consegui resolver nada quanto à minha saúde. Ela chegou de missão, nós casamos. Vocês casaram um mês depois. com o caroço aqui Com no o caroço. pescoço, Tudo ali. ainda sem saber o que Sem era, saber. suspeitava-se, né? Ah, eu achava, até imaginava que poderia ser um câncer. Eu imaginava que poderia ser um câncer, mas a minha mãe não gostava que eu falasse isso, porque ela falava, porque você tá trazendo coisa ruim pra você, não fala isso, não fala isso. E eu ficava tipo, não sei, cara, tá muito estranho. E a nossa família é uma família que acho que o câncer nasceu nela, porque é uma família que geração atrás de geração sempre tem câncer. É, do lado do meu pai e do lado da minha mãe também, né? Os dois lados a gente sofre isso. Só que agora o susto maior foi porque baixou a idade, Baixou né? a idade, a régua foi pra baixo. A régua foi pra baixo. E aí você vem pra Portugal já casado. Já casado. Teve festa de casamento? Como foi? Porque tava pandemia ainda, né? Sim, a gente só casou no cartório. A gente casou no cartório e minha esposa é de Angra dos Reis, então facilitou um pouco para o Lua de Mel, porque a gente precisa ir para lá. É um lugar maravilhoso. Então a gente casou lá em Angra, no cartório, e de lá a gente já ficamos no hotel lá em Angra mesmo e fizemos passeios por lá, da Lua de Mel. E quando a gente voltou da Lua de Mel, a gente já arrumou essas coisas e viemos embora para Portugal. E aqui em Portugal, nosso plano, basicamente, como nós tínhamos minha mãe que morava aqui, era chegar, ficar o tempo na casa dela, só os primeiros meses, e trabalhar, juntar o dinheiro e ir para nossa casa. Esse era o plano. Porém, a gente chegou aqui em novembro, e quando foi em janeiro, eu fui no hospital, porque eu também fui um pouco irresponsável, porque eu tava com muito medo de descobrir que eu realmente tava com câncer. Então eu tava enrolando porque eu tinha muito medo. Eu realmente tava com muito medo de ser câncer. Porque em 2018, quando a minha avó faleceu de câncer, e eu acompanhei de perto esse processo dela, o quanto que foi sofrido para ela passar por todo esse processo. Eu não queria acreditar que eu teria que passar por aquilo. E eu tava com muito medo, muito medo. E você tava com 23? 23 anos. 23 anos. Tava com 23 anos na época. Então eu tava com tanto medo que eu decidi. Minha mãe e a minha esposa falavam: você tem que ir no médico, isso daí tá muito grande, você tem que ir no médico. Eu falava: não, eu vou. E eu não ia. Eu não ia porque eu tinha medo. Era medo. Era medo de encarar a realidade, de encarar a verdade. Então eu cheguei aqui em Portugal em novembro, mas eu só fui no médico em janeiro. Então eu demorei muito tempo por aí. E quando eu fui, foi até engraçado porque eu fui nas urgências do hospital. Quando eu fui atendido, eu expliquei a situação, fiz vários exames. Quando eu voltei lá pra sala do médico, e aí ele veio falar, ele falou para mim o seguinte: olha, a gente está com uma suspeita que você está com uma doença oncológica, então nós vamos te internar. Eu, na época, não sabia o que era uma doença oncológica. Que palavra é essa? Eu não tinha noção de que palavra era essa. Então eu fiquei tipo, ufa, não é câncer. Então eu falei, doutor, eu não vou ficar internado, eu tô cansado, quero ir pra casa, porque eu já tinha passado o dia inteiro no hospital, já era de noite. Eu falei, eu não vou. Aí ele falou, você tem certeza? É grave. Eu falei, não, doutor, se fosse grave eu tava morto. E ele falou, olha, se você quiser sair, você tem que assinar o termo que você decidiu sair. Eu peguei aquele papel, assinei e fui embora.
E quando eu saí, devido ainda aqui em Portugal, as coisas ainda estavam muito restritas, então não podia ter acompanhante lá dentro do hospital. Então minha mãe e minha esposa estavam do lado de fora, então quando eu saí do hospital, que elas me perguntaram o que que eu tinha, eu falei, sei lá, o doutor acha que é uma doença oncológica. Eu nem sei o que que é isso. Eu peguei e vim embora. Aí minha mãe começou, você tá doido, garoto? Isso é câncer. Como assim você vai embora com o diagnóstico? Você pode ter câncer. Eu falei, câncer? É. Eu falei, ih, rapaz. Não tinha isso no meu dicionário. Eu tava essa página na letra O, Eu eu tava tirei a lá. página. Eu tava lá. E eu fiquei tipo, cara, que agora? O que eu faço? Eu voltei lá dentro pra falar como era a recepção. Pra saber se eu podia voltar lá, porque agora já. Aí ela falou, não, se você quiser voltar, você vai ter que tirar as novas senhas, passar pela triagem. Eu falei, não, velho. Então não vou não. Aí eu voltei pra casa, fui pra casa. Fiquei sem diagnóstico, voltei pra casa, deitei e dormi. E naquela mesma semana eu recebi o telefonema do hospital, dizendo que eles tinham marcado uma consulta na oncologia do hospital e para eu comparecer no dia, naquela hora certinho. E eu fui. Logo que eu entrei na sala da oncologia, eu falei com a doutora ela olhou e ela falou, olha, certeza isso é câncer. Agora a gente precisa descobrir o que é. Então ela marcou minha cirurgia, foi já pro mês seguinte para fazer uma cirurgia para poder eles iriam retirar o nódulo. Qual era o tamanho do nódulo? Era do tamanho de uma pedrinha, mais ou menos desse tamanho assim. Uhum. Mas eu tinha muitos, não era só um. Eu tirei, foram 4 nódulos desse lado e aqui não mexeu, só mexeu desse lado. Aí tiraram 4 nódulos, 3 bem pequenininhos e um bem grande. Tinha espalhado pelo corpo? Os nódulos, não. Era tudo aqui. Era só no pescoço. Como era o nome do câncer que você Era teve? linfoma de Hodgkin. Eu fiz essa cirurgia, eles fizeram a análise do nódulo para descobrir o que era. Então eu voltei à médica. A médica, ela me deu o diagnóstico e falou: esse seu câncer é o linfoma de Hodgkin e é algo comum em jovens da sua idade. Ele falou: até os 30 anos é comum jovens desenvolverem esse tipo de tumor, principalmente quando vem de uma família que já tem casos de tumores. Então ela me orientou, falou que eu ia ter que fazer quimioterapia e que as quantidades de sessões iam ser 6 sessões, só que tipo, cada sessão ela é dividida em 2 quimioterapias e a minha ia ser uma das mais fortes. E o linfoma de Hodgkin, ele fica principal em 3 lugares que são, no pescoço, axilas e na virilha. Então, basicamente são ali que esses nódulos aparecem. E eu só tive no pescoço, não tive nada nem na axila, nem na virilha. E o que aconteceu? Ela marcou a quimioterapia e eu comecei a quimioterapia dia 22 de março, um dia antes do meu aniversário. Tudo gira em torno, gente. Olha, todo mundo morre no aniversário do Gabriel. O câncer aparece no aniversário do Gabriel. A gente brinca aqui em casa e fala, meu filho, não faça mais aniversário. A gente passa direto, vamos fazer seu aniversário em novembro, não em março. Porque, nossa, é uma coisa impressionante, né, Gabi? Pior, velho. É sempre no meu aniversário. Pelo menos dessa vez eu tive a felicidade da minha filha nascer nessa data. Então, tipo, uma coisa boa. pelo menos foi uma coisa boa, porque, nossa senhora. Mas foi interessante, porque eu não sabia o que esperar da quimioterapia, na verdade. Porque eu via como minha avó passou, mas eu não tinha noção do que era. E pronto, eu falei, caraca, cara. Eu tava com medo. Como foi iniciar o casamento no meio de um tratamento de câncer? Foi bem complicado, porque primeiro que a minha esposa foi uma guerreira. Ela bateu no peito e falou, olha, é o que é, então vamos. Então ela segurou a minha mão e falou, olha, a gente tá junto nessa. E quando eu comecei o tratamento, eu não conseguia trabalhar, porque realmente a química que eu fazia era muito forte. Ela me derrubava totalmente. E eu não conseguia trabalhar. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar,
por causa disso. E nesse ano, a minha esposa, ela trabalhava, ela estudava, ela que geria a casa, porque eu não tinha força para quase nada. E só que o meu tratamento ele era muito forte, então o, eu fazia eu fazia uma semana sim, uma semana não, porque para dar tempo do corpo recuperar. Então, ela nessa semana que eu não fazia, que eu estava um pouquinho melhor, eu tentava ajudar com algumas coisas dentro de casa, mas 90% das coisas era sempre ela. Ela ficou realmente muito sobrecarregada. E nós já não morávamos com a minha mãe, nós tínhamos nos mudado, então era uma preocupação a mais, porque nós tínhamos que gerir a nossa casa, precisávamos de dinheiro para poder pagar as contas e tínhamos um agravante muito grande, porque nós alugamos a casa do bispo. E tem uma regra na nossa igreja que quando nós vamos pedir uma ajuda para a igreja, uma ajuda financeira, pagar um aluguel ou pagar alguma cota, é, o líder, a pessoa que vai receber o dinheiro, né, o pagamento, não pode ser o líder dessa pessoa. Então, como nós morávamos na casa do bispo, que nós já tínhamos alugado, nós não podíamos pedir ajuda à igreja para poder pagar nosso aluguel, porque o beneficiário dessa ajuda seria o próprio bispo. Então, nós não tínhamos como recorrer à ajuda da igreja, a nossa família não tinha como nos ajudar, porque estava também numa situação muito difícil, e a gente teve que se virar. A minha esposa teve que se virar, trabalhou muito, 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 muito mesmo, para poder gerir as contas da nossa casa. E nessa época, a minha mãe, ela recebeu uma pensão do meu pai, depois do divórcio, e ela conversou com o meu pai e decidiu passar essa pensão para mim, para poder ajudar a gente a pagar as contas de casa. Porque então ela abdicou desse dinheiro, e era um bom dinheiro, eram 500 euros, não é pouco, e para poder ajudar, e esse dinheiro, tipo, salvou a nossa vida, porque era isso com o trabalho da minha esposa que pagava nossas contas. E a gente viveu um ano só do básico. Era pagar conta, as compras básicas para dentro de casa e só. Então não tínhamos condições de sair, de fazer nada. Eu estava doente, eu também não conseguia fazer muitas coisas. Por quanto tempo ele pagou essa pensão para você? Durante todo o tratamento. Depois que eu terminei o tratamento, que eu voltei a trabalhar, parou. E aí, O que mais te sustentou emocionalmente, Gabi, durante esse período? logo que eu cheguei em Portugal, tipo, foi até engraçado. Porque eu cheguei aqui, no meu primeiro domingo, eu fui entrevistado pelo bispo e fui chamado como consultor de paz. E no segundo domingo eu fui apoiado e já fui chamado e já tava lá, consultor de paz. E eu nem conhecia ninguém na unidade, não conhecia nada na unidade, não conhecia os jovens da unidade, e eu fui chamado como consultor. E quando eu tive esse diagnóstico e eu ia começar o tratamento, tudo, o bispo ele me entrevistou de novo e ele perguntou para mim se eu queria ser desobrigado do chamado para poder ter mais tranquilidade para gerir ali tudo isso. Eu falei, bispo, eu não quero. Eu quero continuar no meu chamado. Ele falou, você tem certeza? Você acha que você vai conseguir? Eu falei, bispo, vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Qualquer coisa eu falo consigo. E aí eu não fui desobrigado. Eu fiquei lá. E isso foi a coisa que mais me fortaleceu. Porque eu tive, por não estar trabalhando, por não estar nada, eu tinha essa ocupação na minha mente de que, tipo, cara, eu preciso ajudar os meninos. Eu tinha, na época, eram 4 rapazes, e apesar de pouco, eles, eu tava tentando trabalhar com eles pra gente aumentar o número de rapazes, e nós praticamente triplicamos esse número com o tempo. Isso no meio do tratamento. Aham. Mas foi muito bom, porque os meninos, foram, eles são geniais. É uma geração muito boa hoje em dia dos jovens. E à medida que eu procurava pensar em como ajudar eles e o que fazer por eles e ver as dificuldades que eles estavam tendo para poder
fazer as coisas da igreja, estar mais firme na igreja. Eu queria ajudar eles a fortalecer o testemunho deles, porque todos os que estavam ali eram filhos de membros da igreja, assim como eu. Então eu já sabia que, olha, nessa idade, é aquela idade que a gente é jovem, que a gente já está acostumado a vir para a igreja, mas é uma idade que ou a gente começa a buscar o nosso testemunho, para a gente poder depois, quando a gente fica mais velho, seguir com as nossas próprias pernas, ou a gente vai acabar se afastando da igreja logo, geralmente é na altura da missão. Então, eu não queria isso pros rapazes, então eu falei, eu vou ajudar eles, porque eu sei basicamente o que é isso. E diferente, eles hoje têm um acesso muito maior do que eu tinha quando eu era um rapaz. E olha que eu já tinha muito acesso à internet, a muita coisa. E hoje ainda é muito maior, muito mais rápido, acesso a tudo. E isso te ocupava, né, de certa forma. Sim, ocupava minha mente, era meu foco. Eu acabava esquecendo de mim mesmo. E o Senhor, ele cuidava de mim. Ele não me deixava faltar nada e ele me dava ânimo. Outra coisa que eu fazia sempre, todos os dias, todos os dias, eu ia no espelho, eu olhava no espelho e falava, olha, você tá doente, não tá morto. E se você tá vivo, é pra viver. Então, não é pra ficar pra baixo, é pra ficar feliz, é sorriso no rosto, é continuar e é fazer tudo que dá pra fazer, porque você tá doente. Você tem fotos que a gente pode colocar depois aqui no podcast? Ah, eu tenho. Durante aqui, dessa fase? Gabi, qual foi o papel da sua família nesse processo? Da minha família? Cara, no início foi bem complicado com a minha família. Porque, bom, eu fui diagnosticado com câncer. Em teoria, era pra eu me desesperar, eu ficar abalado. Só que, ao invés disso, a minha mãe ficou desesperada, minha mãe ficou abalada, minha mãe, sabe, começou a fazer algumas coisas nada a ver. E ela se afastou da igreja, começou a fazer umas coisas. E eu fiquei meio chateado em relação a isso, não com ela. Mas eu fiquei assim, chateado assim, um pouco no sentido de, poxa vida, eu tenho que ajudar ela. Então eu acabei não tendo muito tempo pra gerir, assim, a mim mesmo. Tipo assim, de gerir aquela ideia de, tipo, caraca, eu tô com câncer, poxa, eu posso morrer. Nossa, eu posso, sei lá. Não, porque eu, de certa maneira, eu tava muito preocupado com a minha família, com o estado que minha mãe tava, de preocupação com minha mãe. Tava nervos, preocupada comigo, com medo de acontecer o pior comigo. E eu não tinha muito esse tempo. Aí minha esposa, ela sempre muito segura de que eu ia passar por aquilo muito bem, que não ia dar nada e que depois nós íamos estar vivendo uma vida normal como todo mundo, tranquilo. E seu pai ausente? Na verdade, o meu pai, ele ligava para mim até com um pouco mais de frequência e para saber como é que eu tava, se eu precisava de alguma coisa e tentava me ajudar também. Ele também tentou me ajudar, mas devido a Só que ele casou de novo. Durante esse processo todo. Ele também casou de novo. Ele se casou, começou a constituir uma outra família. Sim, também. Ele casou, ele já tá casado de novo, ele tem outra família. Mas foi um processo bem complicado até, porque... Desculpa, vai, continua. Porque, tipo, ele não mora na mesma cidade que a gente, por motivos óbvios, porque a nossa cidade é muito pequena. Então, ele mora em outra cidade. E ele não vem para aqui, é muito difícil ele vir para aqui, para essa cidade. Então, eu não ia lá atrás dele, ainda mais doente. Doente não tinha condição de eu ir lá. E era, sabe, devido a tudo que aconteceu, eu mesmo tenho noção de que não é prudente nem que ele esteja perto da minha mãe, da minha família aqui. Devido a tudo isso que aconteceu. Então, eu já tinha essa noção de que ele não teria presente assim. Mas ele tava ali, ele ligava, essas coisas e tal. Era legal, era uma demonstração de preocupação. Apesar de tudo, ele é meu pai. Então, e desse lado aqui, bom, era eu demais sempre que ser aquela fortaleza, aquela pessoa que fala, não, gente, vai dar tudo certo. Ao invés de falar isso pra mim, era eu que tava falando pra professor aqui, não, vai dar certo, não, olha, relaxa, vai dar tudo certo.
Eu falava, não, porque você pegava muito no meu pé, porque eu não sou uma pessoa que sou muito saudável na alimentação. Porque eu não gosto muito de comer salada, essas coisas. Então eu pegava muito no meu pé quanto a ele. Só que eu conversei com a médica, com a nutricionista, e ela falou comigo para eu estar sempre prestando atenção em alguns detalhes. Por exemplo, ela falava, olha as suas fezes. Ela falava, se tá mole demais, tem que comer fibra. Se tá duro demais, diminui a fibra. Então, coisas assim. E que ela foi me dando alguns toques, algumas coisas, e eu comecei a prestar atenção. E porque a minha médica ela falou, você não precisa se restringir de comer nada. Só que você tem que tomar cuidado porque o seu corpo o teu, não está. é, o teu metabolismo não está normal. Então, se você começar a comer muito doce, você vai ficar diabético porque teu metabolismo não vai estar ali muito bom para poder dissolver aquele açúcar no corpo e fazer a distribuição da forma correta. E da mesma coisa com sal, E você com era o gordura. dobro do açúcar, né? Exato. Ainda é, né? Ainda sou. Eu Mas eu já tenho, diminui muito. eu tenho uma coisa para falar para você. A gente lidar com câncer na família é muito difícil. E com a morte da minha mãe, da sua avó, eu acho que todo mundo meio que se fechou, né? Porque a gente já esperava que isso ia acontecer, foi a segunda vez que a minha mãe teve câncer, então a gente não esperava que fosse curar, né? Foi no pulmão, fígado e pelvis. Em 2 anos ela faleceu. E quando eu ouvi, Gabi, que você tinha câncer, eu me fechei. E eu não sei se você sentiu isso, mas eu tenho muito arrependimento de não ter sido presente, apesar da distância, né? Eu estar morando nos Estados Unidos e você aqui. Eu criei um muro na minha frente muito grande que eu não conseguia nem falar com você. Era um muro tão alto que não tinha nada a ver com você, tinha a ver comigo. E eu queria te pedir desculpas. Eu queria te pedir perdão por isso, porque foi o momento sem dúvida mais difícil da sua vida, que você passou com muitas debilidades ali. E eu não fui presente. Eu queria te pedir perdão por isso e de todo o meu coração, Gabi. Eu tenho tentado ser melhor. A minha cunhada recentemente foi diagnosticada com câncer, você sabe. E eu tomei uma decisão porque eu já sabia que eu tinha feito errado com você. E um dia na minha oração eu falei, Senhor, eu não posso repetir isso. Eu não posso fazer o mesmo que eu fiz com meu sobrinho, com a minha cunhada. Eu lembro que a primeira ligação que eu fiz pra ela, aquilo ali foi tipo... Eu tô ligando, eu preciso ligar. Eu peguei o telefone e eu fiz uma ligação pra ela, pensando em você, no que eu não tinha feito por você. E eu fiz uma promessa que nunca mais eu ia me ausentar ou subir um muro quando uma coisa difícil acontecesse. Especialmente com a nossa família, né? E eu quero só te pedir desculpas por isso. É normal. Acho que foi um momento difícil pra todo mundo. Acho que cada um teve que aprender a lidar da sua forma. Eu tive que aprender a lidar, tive que aprender a ser forte. Não, na massa bruta. Eu tive que, sei lá, cara, foi bem difícil, foi complicado. Eu lembro que eu ainda nem tinha ficado careca. E foi a coisa que, olha, a coisa mais chateada que me deixou nesse período foi meu cabelo. Porque, Esses cachinhos lindos, né, Gabi? nossa, eu tinha uma vontade tão grande de fazer um coque samurai que você não tem ideia. E quando eu finalmente consegui ter o cabelo do tamanho pro coque samurai, ele começou a cair. Aí eu olhei e falei, cara, não é possível, velho. E caiu, fiquei carequinha, sem sobrancelha, esse cabelo, a barba ficou mais rala. Mas o Gui, ele foi o único na família que raspou a cabeça por mim. Nenhum outro, nem meu irmão, nem meu pai, nem meu tio, ninguém raspou a cabeça por mim. Você pediu pra sua mãe, né? Você chegou a pedir. Minha mãe raspou, ninguém raspou. Ninguém raspou. É verdade. Só o Gui raspou na missão. Mas foi interessante, porque eu tive que buscar Às vezes a gente se questiona algumas coisas. Eu, quando eu tava nesse período da minha vida,
eu tinha duas opções. Eu podia questionar o Senhor o porquê de estar fazendo tanta coisa comigo. Porque nesse processo de voltar de missão, um divórcio dos meus pais muito complicado que me afetou de forma gigantesca. E quando a poeira desse divórcio começa a baixar, eu descubro um tumor. E é um novo ciclo de dificuldade. A tendência da gente é se afastar do Senhor. É culpar o Senhor, é falar que o Senhor ele não me ama, é falar que ele é injusto comigo. E essa é a tendência natural do homem. E eu optei por ir pelo caminho contrário, na verdade. Porque eu, em vez de perguntar o porquê, eu comecei a perguntar o quê. Então, eu sempre questionei nas minhas orações ao Senhor. Falo, Senhor, eu não sei o que bulhufas eu tenho que aprender com isso tudo. Assim. Porque é muita coisa para uma pessoa tão nova que está tentando começar a vida agora a aprender. E eu não sei nem o que eu tenho que aprender, porque eu nem sei o que está acontecendo direito, o que o Senhor quer de mim. Então eu questionava muito isso. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? O que o Senhor quer de mim com isso tudo? E, eu demorei muito tempo para enxergar o que era. E aí, mas depois com o tempo, eu fui entendendo o que o Senhor queria de mim. E hoje eu sou muito grato, realmente, por tudo isso que eu passei. Não passaria de novo, não. Ninguém tá pedindo de novo. Eu não passaria de novo, não. Mas eu sou muito grato pelo que eu passei, por tudo isso. Porque eu consegui, principalmente durante o meu período onde eu estava com tumor, onde eu fazia quimioterapia, eu consegui enxergar tão nítido o amor que o meu Pai Celestial ele tem por mim, e que aquilo tudo que eu estava passando não era porque eu fiz coisa errada, não era porque eu merecia passar, porque olha, acho que ninguém merece passar por um câncer, ninguém merece ter os pais sendo divorciados, passar por um divórcio, ninguém merece isso. Nós estamos sujeitos a isso nessa vida. Foi a nossa escolha de vir para aqui e passar por dores, por aflições, mas também por felicidades, por alegrias. E tudo isso fazia parte. E eu entesourei muito forte no meu coração de que a pessoa mais perfeita nessa terra sofreu tanto, 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 sem fazer uma coisa errada, que foi o meu Salvador Jesus Cristo. E isso me fez entender de que, meu irmão, meus pais estão divorciando, eu tenho que ser o suporte emocional para muita gente. Eu tenho que ajudar minha mãe a voltar para a igreja. Eu tenho que ajudar minha tia a voltar para a igreja. Eu tenho que ficar firme na igreja. Eu tenho o meu chamado na igreja. Eu tenho que recuperar da minha doença. Eu tenho que ser um bom marido para minha esposa. Eu tenho que... Tanta coisa. Era tanta coisa ao mesmo tempo e eu tenho tanta, tanta coisa. E mesmo assim, eu sou uma pessoa que eu erro. Eu sou uma pessoa que eu peco, que eu falho, que eu tenho meus defeitos. E eu falei... E tô tão longe, mas tão longe de chegar à altura do meu Salvador, que eu falei, poxa, se ele que é tão perfeito, teve que sofreu tanto durante a vida, ele foi xingado, ele foi humilhado, as pessoas zombavam dele, ele foi expulso de lugar, aconteceu tanta coisa. Depois da crucificação, toda aquela humilhação, foi tanta coisa que ele passou, que, olha, quem sou eu para questionar o motivo de eu passar pelas minhas dores? O que eu sou perto do meu Salvador? E isso me confortou, isso me ajudou a enxergar e abrir meus olhos por quanto o Senhor ele me ama. E por quanto que ele queria me moldar naquele momento como pessoa, como homem e como um servo dele, que está procurando a ele. E eu sou, como eu falei, eu sou muito grato por isso. Foram momentos muito difíceis. Teve dias em que eu não conseguia levantar da cama, porque eu estava muito fraco, muito fraco, muito fraco. Como tinha dias que eu estava bem recuperado, bem forte, que eu conseguia sair na rua. Teve uma época em que eu estava tão desesperado porque
eu olhava a situação da minha família, no caso, eu e minha esposa, e eu olhava e falava, caraca, a gente precisa de dinheiro. E eu falei com a minha esposa, olha, eu vou trabalhar. E ela falava, pra quê? Você tá doente, você não aguenta. Eu falei, não, eu vou. E eu fui num restaurante perto aqui de casa, e lá tava precisando de um copeiro. E eu fui pra lá trabalhar como copeiro. Cheguei no primeiro dia e acho que o gerente ali da- do restaurante, ele tava vendo que ó, eu mal conseguia ficar em pé. E aí ele veio falar comigo, perguntou se eu tava bem, se eu tava me sentindo bem. E eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E passou umas 3, 4 horas, ele chegou e me falou, olha, você não tá bem. Fala comigo, o que que você tem? Aí eu expliquei pra ele o que eu tava passando. E ele falou, olha, eu queria muito poder te ajudar. E a única forma que eu tenho de te ajudar é te mandar pra casa. Você não pode estar trabalhando nessas estados, não pode trabalhar nessas condições. Eu sinto muito pelo que você tá passando, mas você não pode. E ele me mandou embora, e, tipo, eu voltei para casa triste. E eu cheguei em casa e minha esposa falou, ah, já chegou, porque era pra eu chegar bem mais tarde. Eu falei, ah, ele me mandou embora, eu não tava conseguindo ficar em pé direito. E olha que minha esposa falou, não, relaxa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, o Senhor ele vai prover. E ele sempre proveu. Nunca faltou. Realmente até hoje nunca faltou nada. E naquele momento, apesar de tudo, eu tive o meu Salvador muito, muito presente na minha vida. Assim, eu conseguia ver ele cada momento, cada quimioterapia, cada coisa. Parecia que ele sempre estava ali do meu lado e me fortalecendo. E teve também, depois que o tratamento chegou ao final, que você recebeu a notícia que provavelmente você não poderia ter filhos. Sim, porque o que aconteceu no início? A doutora, ela falou comigo, tudo mais, tratamento que eu ia fazer e tudo mais. E ela tinha perguntado se eu queria, no início, se eu queria ter filhos, mas eu falei, não, sim, quero ter filhos. Ela, ok, tudo bem. E ficou por isso mesmo. No final do tratamento, eu já tava com uma outra doutora, a doutora Anabelle, porque a antiga doutora, ela mudou de hospital, pelo que eles me explicaram. Eles fazem isso periodicamente, acho que é de 2 ou de 3 anos. Os médicos da oncologia, eles mudam por causa vão ser transferidos de hospitais, e aí eu mudei de doutora. E aí essa doutora, ela perguntou para mim essa questão dos filhos e eu falei que eu queria. E aí ela perguntou se eu tinha feito a recolha dos meus espermas, tudo, para congelamento, para. Eu falei que não. Ela falou, mas ninguém orientou a fazer? Eu falei, não, ninguém falou nada. Ela falou, porque seu tratamento é muito agressivo e pode ser que você é, possa ter ficado infértil, possa ficar infértil com esse tratamento. Eu fiquei, tipo, quê? E eu fiquei, caraca. Mas já tinha passado. Essa hora que vocês me dão essa notícia, né, Exato. Gabi? Eu vou fazer o quê? Já tinha passado. Mas a gente planejava ter filho, mas não era naquele momento também. A gente precisava se reestruturar. Então, eu terminei o tratamento no final de 2022. Quanto tempo durou o tratamento? 9 meses. 9 meses. É, E depois desses 9 meses, você fez o exame. isso. Eu não fiz exame para saber de fertilidade. Esse eu nunca fiz. Fez para saber do resultado do câncer. Exato. E aí veio o resultado. Isso, eu fiz o exame, que é um ataque, que é o exame que você. Aqueles exames que você entra na máquina e pronto. Esse exame, eu fiz esse exame e lá constou que eu tava ali, porque ela tinha um rastro de doença lá. E ok. Ela me marcou e comecei a fazer. Eu faço agora acompanhamento pós-tratamento. A cada 1 ano ou 6 meses. No início foram todos, no primeiro ano foram todos os meses. Depois no segundo ano foi de 3 em 3 meses. Aí ano passado e esse ano foram 2 vezes. E ano que vem vai ser uma vez. E vai ser mais uma vez. E depois eu acho, se dando tudo bem, eu vou receber alta. Como tá a tua vida hoje? 2025, novembro, estamos gravando em novembro, mas provavelmente vai passar em dezembro ou janeiro. Como tá a tua vida hoje? Minha vida? Bom, hoje eu tenho uma filha,
que é uma coisa meio engraçada, porque a princípio, eu e minha esposa, depois disso, a gente foi, trabalhou, foi tentar reestruturar a vida. E quando foi, assim, pra 2023, a gente tava bem, assim, a gente falou, cara, a gente começou a pensar, vamos planejar pra gente ter um filho pro próximo ano. E a gente fez isso como meta, ter um filho pro próximo ano, no caso, 2024. Começamos a trabalhar para estruturar nossa vida para poder receber um filho em 2024. E fizemos tudo, reestruturamos e começamos as tentativas. E foi passando tempo, passando tempo, passando tempo, passando tempo, e nada de vir filho. E a preocupação vindo, né? A preocupação vinha. E quando a gente ficou de férias em 2024, a gente não tinha nada de filho, nada, então a gente falou, cara, quer saber? É bem possível que eu não vá poder ter filhos. Então, vamos pegar esse dinheiro, vamos viajar, vamos pro Brasil, vamos ver a nossa família que tá no Brasil, que a família da minha esposa toda tá no Brasil. Eu tenho meu avô no Brasil, minhas tias lá aqui no Brasil. Então, eu falei, vamos pra lá, vamos ver eles, já estamos aqui há tanto tempo. Na época tinha 3 anos que a gente estava aqui. Eu falei, vamos lá, a gente visitar, a gente ainda não foi lá desde que a gente chegou aqui. É muito tempo. E pegamos o dinheiro e fomos. Passamos as férias lá e uma semana antes da gente voltar, a gente tava numa ligação na casa da minha cunhada com a minha mãe. E aí minha mãe e minha cunhada estavam falando da Dani, de gravidade, não sei o que. E aí elas perguntaram pra Dani quanto tempo que. Pronto, o período dela não via. E já tinha um mês que ela não via. E ela falou, não, faz o teste, faz o teste, faz o teste. E a gente ficou tipo, não vou fazer teste pra quê? Vai gastar dinheiro, não vai dar nada. Porque a gente já tinha o planejamento de quando voltasse do Brasil, que eu ia nessas clínicas de fertilidade pra saber se eu era fértil ou não. E só que a gente, cara, não vamos fazer, não vamos fazer. Então tá, vai fazer. Aí eu fui na farmácia, comprei o teste. Quando eu voltei pra casa, ela fez o teste e deu positivo. O menino é fértil. O pai tá on. Deu positivo e a gente ficou tipo, o quê? A minha esposa não acreditou. Ela falou, não, tá errado, tá errado. Tanto que não acreditou que ela fez eu pagar um outro exame na clínica no dia seguinte para poder acreditar. E aí deu positivo de novo e a gente ficou, caraca, você tá grávida e agora? Porque a gente olhou pro outro e Agora falou. vai criar, né? Não A tem gente olhou jeito. pro outro assim e falou, mano, a gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha pra poder ter o bebê aqui. Aí a gente, Agora a gente tá sem dinheiro de novo. e, tipo, o que era o dinheiro para as coisas do bebê, né? E a gente gastou tudo, a gente falou, então agora ferrou. Vamos voltar. E voltamos, a gente voltou para Portugal uma semana depois. Chegou aqui, a Dani trabalhava, ela teve que voltar de férias. Foi pro trabalho, o trabalho falou, ela trabalhava numa fábrica e a pessoa da fábrica falou, olha, você não pode trabalhar grávida. E eles deram um papel para ela levar no médico e esse médico deu uma baixa de gravidez de risco. Que seria uma baixa aqui em Portugal, quando a gente tem alguma doença ou quando a mulher está grávida e ela precisa estar afastada do trabalho, a Segurança Social, que é responsável os trabalhadores aqui em Portugal, ela arca com a despesa, tipo, ela dá o abono para a pessoa poder estar em casa. E esse abono geralmente é uma porcentagem do salário. Só que a Dani, como ela era gravidez de risco, a Segurança Social ela paga o salário integral, completo. Então a Dani ficou toda a gravidez dela em casa e recebendo o salário dela completo. Sem precisar trabalhar, sem nada, se cuidando. Elas tinham o seguro de saúde aqui da empresa que ajudou para a gente fazer todos os exames que ela precisava, tudo. E clínicas particulares, fazendo acompanhamento no posto de saúde público que tem aqui que a gente frequenta. E, bom, para mim foi tranquilo. Para ela já foi mais complicado carregar o bebê pesado. E hoje nós temos Ayla com 8 meses. Ele 8 meses. 8 meses, 8 quilos. 8 Hoje meses, foi no 8 médico quilos. Hoje foi consulta dela. e tá gordinha. Tá, A coisa 8 mais quilos. linda. O médico falou que ela já tá quase falando, que ela gosta de falar o mamãe, já tá aprendendo a falar mamãe. Muito esperta. Sim.
nossa vida mudou muito. A gente se mudou de casa, a gente tem a nossa casa, Inclusive aqui é a casa dele. nossa casa, a gente tem essas coisas, nossa filha tem o cantinho dela dos parquinhos do brinquedo dela, tem, tipo, melhorou muito a nossa vida, de verdade. A gente conseguiu se reestruturar, eu estudei, me formei, ela também estudou, se formou. Hoje ela é auxiliar de veterinária e eu sou técnico de manutenção industrial, então, tipo, a coisa andou pra frente. A gente conseguiu progredir muito. Que coisa boa, Gabi. Muito bom ouvir você, a sua história. Acho que vai tocar a vida de muitas pessoas. Mas que mensagem você deixaria para as pessoas que têm uma dificuldade inesperada? Ok. Então, quando as dificuldades, elas estão para todas as pessoas. E nunca fica perguntando por que eu tô com dificuldade. Mas sim o que você tem que aprender com aquela dificuldade, o que você tem que fazer para passar pelaquela dificuldade, o Senhor precisa de você. E principalmente sempre ter na cabeça de que o Senhor ele sempre vai estar à frente de tudo. Que você pode passar por tudo. E se não passar, se for o seu momento de ir pro outro lado, que passe com alegria. Porque o Senhor ele tem um plano muito maravilhoso pra gente. Então, a minha mensagem sempre olha pro Senhor. Ele é o foco, ele é a luz do fim do túnel. É ele que traz a esperança. Foi ele que trouxe a esperança que eu tenho e que eu tive e a força que eu precisei para superar tudo. Para além de tudo, é ele, é sempre ele. Eu sempre vou dar os méritos para ele. A força que eu tive, o ânimo que eu tive, os meus sorrisos, tudo veio dele. Foi ele. Não fui eu. Eu acho que eu sozinho não conseguiria enfrentar tudo. Eu acho que eu teria sucumbido, iria entrar numa depressão profunda. A minha psicóloga, que eu fiz acompanhamento com psicóloga até durante o tratamento, esqueci até de mencionar isso. Porque minha mãe achou que eu devia fazer por causa disso. E eu nem falava sobre isso com ela direito, porque essa situação pra mim já era tão bem resolvida, que eu falava sobre outros assuntos com ela, e ela achava engraçado que eu falava, como é que você... Ela uma vez perguntou, por que você tá com câncer e você não fala nada sobre o câncer? E eu pude falar, olha, é porque o Senhor ele tá cuidando de mim. E é a melhor pessoa para cuidar de mim. Então, eu tô sossegado, ele sabe o que é melhor. Acho que quem precisava da terapia com esse terapeuta era eu, que não conseguia ver você passar por isso, ver o meu sobrinho tão maravilhoso tendo que passar por essa doença. Acho que eu que precisava ir para tirar esse muro, né? Sim. E você estava encarando positivamente. Gabi, muito obrigada pela sua conversa. A gente nunca tinha falado sobre isso, eu e você. E trazer para vocês, a gente abrir, né, a porta da nossa casa. A gente abriu recentemente falando do nosso selamento, né? Ao meu pai, ao seu avô e à sua avó e à nossa família. Nós abrimos, escancaramos a nossa família para todo mundo. E agora estamos escancarando de novo, né? A família é bonita, mas não é perfeita. Não. É cheio de problema, nossa senhora. Nossa senhora! Nossa senhora, quanto problema! Tem dia que a gente fala um pouquinho menos. Pode ser um pouquinho menos, né, Gabi? Não, você vai dar mais uma. Vai dar mais um problema pra vocês? Não! Não, chega! Muito obrigada pela sua presença, pelo seu amor, por ser meu sobrinho. Eu sou muito grata e feliz por ter você na minha vida, sempre. Você é um primo muito bom pros meus filhos. E pra mim, você é um sobrinho maravilhoso que coloca barata. Ele tem uma barata. Cadê a sua barata? Tá aí. Até aqui no meu bolso. Ele colocou uma barata, olha isso aqui, gente, dentro do meu sapato. Dá pra focar isso daí? Olha aqui. Olha o que esse menino fez. Ele colocou uma barata dentro do meu sapato quando eu sentei aqui. Ele é um sem vergonha. Ele é essa alegria. Você é uma alegria pra nossa família. E eu só tenho gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Por favor, curtam, compartilham. Pela madrugada, gente. Dá um like aí. Segue a gente. E, Gabi, alguma última consideração? Ou acabamos por aqui? Olha, não desista.
Não existe nada nenhuma dificuldade e nenhuma circunstância nessa vida que o Senhor ele não possa lidar. Então, só não desista. Coloca na mão dele e faça a sua parte. Com alegria. Com alegria, sempre sorrindo. Eu sempre falei. Sorriso, eu tinha olhado na minha missão que era sorriso no rosto, livro na mão e fogo nos ossos. E esse virou meu lema na vida. É sempre o sorriso no rosto. O sorriso ele tem que estar lá. Não custa nada, né? É de graça. Não custa nada, é de graça. É isso, gente. Obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Beijão. Mua.